Olá, tudo bem com você? Começando o nosso Happy Hour, seja muito bem-vindo. Obrigado aí pra você que tá dando carona pra gente enquanto você tá dirigindo, pra você que tá lavando louça, pra você que tá fazendo qualquer coisa ou mesmo simplesmente com os olhos aí na tela assistindo a gente. Estamos começando mais um episódio e vai ser um episódio incrível, porque se tem uma pessoa que tem história pra contar, é Jader Santos. Algumas poucas. E Cris Magalhães está aqui e não é uma ajuda pouca não, né? Não. Que honra! Muito obrigado, especial. gente. Obrigado pelo convite. É um momento muito especial. Eu tava falando com o Jader quando ele chegou aqui no estúdio, das coisas que a gente pode contar que a gente tava conversando quando ele chegou aqui no estúdio, que assim, você já deve ter feito 1 milhão de despedidas, né, Jader? Falando muito, fazendo um retrocesso dessa carreira e desse ministério, muitas vezes nos últimos dias, né? Nos últimos dias, assim, de lá e de cá, aparecem revistas, contatos, perguntas, questões. Fica intenso, né? Fica, né? No final, assim, eu não imaginava que seria assim tão intenso. Mas como você tá, sinceramente, assim, sobre a aposentadoria? Porque eu acho que o tema aposentadoria, inclusive, é uma coisa um pouco delicada. Nem todo mundo se prepara. A gente já falou algumas vezes, até aqui no Happy Hour, assim, em outras situações. Nem todo mundo se prepara para esse momento. Nem todo mundo, como foi seu caso, tem a oportunidade de escolher qual é o momento em que isso vai acontecer. Como é que foi para você tomar essa decisão, entender que esse era o momento e como você está se sentindo com essa decisão? Porque uma coisa também é tomar a decisão, né? E outra coisa é depois quando você está vivendo essa decisão tomada, mais ou menos, você ainda está aí umas últimas coisas. Numas últimas adaptações, eu falo para as pessoas, eu estou na antessala da aposentadoria. que tecnicamente ainda faltam 15 dias. Mas eu vou te responder bem sinceramente. Eu estou bem, por alguns motivos. Primeiro, foi uma coisa assim pensada, planejada, né? E não foi assim uma coisa de última hora. Não, vamos parar porque deu... Eu já vim pensando até alguns anos, inclusive, entendeu? Seria melhor agora, daqui um pouquinho. Conversei com meus chefes, né? E minha família. Então, eu acho que realmente quando eu cheguei nesse momento e realmente já estava pensado, já estava estruturado, eu estou passando melhor por ele, né? Embora você tenha dito uma coisa verdadeira. Uma coisa é você achar que está preparado, outra coisa é você entrar mesmo nesse momento e aí viver o que está acontecendo. Como tecnicamente ainda falta quase uma semana, eu ainda não posso dizer como eu estou na antessala ainda. Mas eu acho que eu estou bem tranquilo. Também porque, né, eu tenho a plena consciência do porquê eu estou parando, né? Eu realmente acho que a minha contribuição foi dada e eu realmente, sinceramente, acho que tá na hora de vir outro para fazer de um outro jeito, né? De uma outra maneira. E então eu tenho essa convicção, entendeu? Eu não queria espichar, assim, o meu trabalho, porque realmente eu tenho honestamente, essa convicção e eu terei a alegria de ver, entendeu? Esse novo capítulo, por exemplo, que eu sei que precisa acontecer, né? Então eu estou bem em paz com respeito a isso, bem tranquilo. Olha, falando dos quarteteiros, da igreja, né? As obras no qual Jader foi inspirado, tantas canções, né? De fora, vou colocar o de fora e agora para você mostrar de dentro da vida do Jader para contar pra gente. De fora o pessoal fala assim, nossa, você já pensou quando o Jader parar? Né? Primeiro o desafio do próximo, né? Outra, quando a gente acha que o Jader parou, vem uma nova canção, né? E vai pro inário, né? Tem um clássico pros quartetos e Deus tem sempre abençoado. Só que olhando um pouquinho de dentro, até tive a honra de participar de alguns momentos especiais do Jader. Por exemplo, o casamento do filho, né? Então, tipo, algumas realizações, casou bem, tá trabalhando aqui na Novo Tempo, uma menina especial. Só que aí a esposa aposenta um pouquinho antes, né? Foi. E essas coisas começam a mandar algum recado. Primeiro, que as pessoas estão aposentando com muito mais saúde do que antes. Então você está bem, né? A esposa está bem, o filho tem outros momentos, quem sabe viver a questão dos netos. E aí tem essa pergunta, quem vai vir? E aqui, vamos falar bem sincero, a gente comenta, gente, será que vai ser esse ano, né? Porque vai da pessoa, porque a continuidade dos nossos chefes é que o Jader continuava. Até teve um pedido especial do pastor Toninho, vamos ficar até o final do ano, o pastor também vai aposentar e tal. Aí eu pergunto, essa somatória, Jader, de coisas acontecendo, né? Você tem ali, inclusive tem a honra de ter o Jader como meu vizinho lá, né? Vizinho no nosso condomínio.
Montamos, não sei se eu sou um péssimo ou um bom vizinho. Ah, isso aí nós vamos querer saber Não também. vamos entrar nesse capítulo. Vamos entrar nesse É capítulo? quando a gente sair do ar. Ok. Mas uma vez o Jader falou assim pra mim: Cris, eu tenho até um projeto de continuidade da música. Você tinha até me convidado. Cris, quem sabe fazer um projeto juntos no Brasil, viajando e tal. Então, isso aconteceu há um ano e meio atrás. Essas coisas, obviamente, vão pesando em você. O filho casando, você tendo saúde, né? Para quem não sabe, acha que é só beleza o Quarteto Arautos, eu tenho a oportunidade nas caravanas Novo Tempo estar com o quarteto, que passam um tempo tanto em vans, servindo a igreja ao Senhor, porque são pessoas esperando a mensagem. E aí eu acho que deve ter essa dúvida, né? Até que ponto agora eu já servi o Senhor, vou servir de outra forma, que o Jader não vai parar. Mas por que parar agora, aqui na Novo Tempo, na Voz da Profecia? Um ponto-chave, se fosse colocar, Jader. A soma de... Eu tentei fazer um desenho do que está passando na sua cabeça. Esse foi o ponto da virada. Ainda tenho tempo para cuidar da família. Eu acho que o que eu tive que produzir até aqui eu tenho que dar oportunidade para outro. Qual o ponto da virada que você acha mesmo assim, ó? Foi a chave. O ponto tem alguns itens, né? Um item é esse, já deu o tempo, né? O regulamentar, diríamos assim, né? Inclusive, eu já passei até um pouquinho dele. Porque eu trabalhei 25 anos aqui, mas de trabalho para a igreja tem 41. Né? Eu comecei em 84, janeiro de 84. Então, é uma sequência de anos aí, né? E a gente não é obrigado a parar. Mas, assim, tem um tempo regulamentar, né? Que você já pode se aposentar. Então, esse tempo já deu. Então, olhando por esse motivo, já poderia parar, né? Agora, o outro foi aquilo até que você citou, que é bem interessante. A gente vai experimentando algumas coisas na vida e algumas coisas a gente já não tem mais saúde para aquilo, né? Ou a gente já acha que deu, né? Naquela intensidade, eu diria assim, acho que essa palavra é boa. Né? Por exemplo, viajar com o Arautos do Rei, fazer o nosso evangelismo, eu sempre gostei. E tanto é que eu fiz por tanto tempo. Só que eu nitidamente entendi que nos últimos anos era mais pesado para mim, né? Por exemplo, pegar avião 3 horas da manhã, né? E aí você tem que pôr 2 horas antes, chegar lá, não sei, você perde a noite, né? As longas viagens ainda que a gente faz de van, né? Então, para essas coisas, chega um momento que você fala assim, é bastante cansativo. Já não tenho mais 30 anos, né? Então, essas coisas pesam, né? Na hora de você dizer, vou parar ou não vou parar. E a outra coisa que eu pensei mais e que mais me deixa, assim, feliz é que eu dediquei muito tempo, assim, para as coisas que a igreja pediu que eu fizesse, né? E fiz com alegria, com amor. E a gente vai deixando algumas coisas para trás, no âmbito familiar e pessoal, que a gente tem uns sonhos também, mas você tem prioridades na vida, né? Então, nessa época da vida, eu quero ter saúde e ter condições de me dedicar a alguma dessas coisas que eu quero fazer, né? Tá mais com a minha família, as minhas coisas, por exemplo, tem muita música minha, eu comentei com as pessoas, que elas foram concebidas, mas não tem escrito. Cadê aquela música? Se você me pedir, eu queria fazer aquele dueto lá com a minha esposa no sábado na igreja, cadê? Eu tenho, mas tá no rascunho. Ué, não adianta estar no rascunho, né? Porque se você não deixar esse legado, a música vai morrer. Tem uma gravação que alguém fez, eu tenho que pedir para alguém ouvir e copiar. Então eu preciso tomar cuidado agora com algumas coisas da minha vida pessoal, né? Das coisas que eu escrevi, das coisas que eu fiz. Então isso eu vou ter prazer de fazer agora. Eu tô planejando pelo menos fazer, né? Então é meio por aí, sabe? Que legal. Para você que quer saber um pouco mais, um detalhe sobre, assim, o ministério do Jader, o Jader é pastor e maestro, começou o ministério em 1984, ao integrar o Quarteto Arautos do Rei, Foi. com 21 anos. Aí são mais de 40 anos de ministério, dos quais 25 anos foram dedicados ao Arautos do Rei, é isso? Foi dividido em 3 temporadas, né? Sim. Teve de 84 a 90... De 93, ficou aí 2, 3 anos fora, voltou em 93 e ficou até 2001, e aí voltou em 2015 até 2025. A série teve 3 temporadas. Quando tem 3 temporadas, é porque tem fôlego para ter mais temporada, né? E aí isso aconteceu. O Jader é formado em teologia e em música, com mestrado pela Andrews University em Michigan, nos Estados Unidos. Aí, você, nessa pergunta do Chris, estava falando dessa coisa de escrever realmente música que foi composta e tá por aí e tudo mais. Eu tô lembrando que num outro momento que eu já te entrevistei 1 milhão de vezes, Verdade. teve um momento que eu te perguntei quantas músicas você tinha escrito.
E aí você não sabia muito bem e tal, a gente chegou num, acho que um número assim de 500. Agora eu sei bem. Você conseguiu? Cataloguei. Porque a minha esposa ela sempre falava, não, você tem que saber, você tem que catalogar. Só que não tem aquele tempo que a gente às vezes quer, né? Mas aí, um tempo atrás, aí esse ano justamente, eu fui lá no meu arquivo, fui no meu computador e tudo, e eu cataloguei pelo menos as coisas possíveis, né? De repente escapou uma ali ou duas que a gente não lembrou. Mas 546. Então o número não estava tão errado, 546. Inclusive até, eu fiz, sabe por quê? Não foi nem porque ela me pediu. Mas é que as pessoas começaram a me perguntar e eu meio que chutava assim, né? E falei, gente, e se de repente foram 400? E aí eu tô mentindo pras pessoas, né? E se de repente foram 700? Então, imagina, né? Eu tô sendo de repente humilde demais ou orgulhoso demais. Eu falei, não, acho que é bom saber. 546 fez, né? músicas. Então, entre as grandes e pequenas, 546 canções por aí que apareceram. Então, agora, o pai tem que cuidar dos seus filhos, né? Tem que cuidar dos seus filhos. Então, tem que deixar catalogado, tem que deixar disponível. Então, 543 filhos aí. 6. 6? Perdeu 3 aí. Perdi 3. Ele já quer Você quer tirar as músicas do Jader. Ó, inclusive toda a discografia visual do Arautos do Rei tá disponível no NT Play. Desde lá do primeiro DVD, né? Daquela época que se faziam DVDs, até agora, esse mais recente que a gente tem até um trechinho aqui pra gente ver. É lindo esse clipe Senhor da Vida e a música também, né? Senhor da Vida. Nossa, foi muito bom fazer isso. A gente tá vendo aqui um trechinho que pode ser acompanhado no NT Play e também no YouTube da gravadora Novo Tempo. Agora tenho curiosidade. Foi que um morto ressurgiu, de como o azeite não acabou e como um leproso se Muito lindo. Eu Pode tenho falar, Cris, sua uma curiosidade. dúvida, saber se o maestro tem que fazer. Ele vai ter bastante trabalho para agora em casa, né? Dessas 546, quantas foram pro Arautos? Você sabe ou não? Esses dias o Fernandinho me ajudou a fazer as contas, mais de 70. Então, 70 músicas 70 do Arautos do Rei. 74, acho. Eu não sei exatamente o número, mas é uma coisa que eu quero fazer ainda. Eu vou lá voltar nas coisas e vou realmente catalogar, né? Nesse disco tantos, naquele projeto. Porque tem algumas coisas que escapam, né? Por exemplo, quando a gente teve a pandemia, né? Eu fiz O Mundo Parou. Sim. Foi um single, né? Esses singles, essas coisas que não pertencem a um álbum, a gente acaba ficando, né? Então tem umas dessas também que a gente tem que ir atrás. Mas acho que foram umas 70 e poucas. Porque tem essas 70 e poucas aí de Arautos, mas aí tem uma semana especial aqui, uma semana especial lá e pedem uma música. Tem a música do culto aqui que da Novo Tempo que você fez. Essa tá catalogada? Tá catalogada. Então foi profundo o negócio. Não, esses dias eu encontrei até... Tava em Curitiba. Encontrei Dilei Menegus. E aí a gente conversando, eu sabia que ele tinha gravado uma música minha, mas eu esqueci que eu tinha produzido o disco dele lá atrás, né? Aí eu tinha lá em casa uma cópia, quando eu fui ver, tinha uma música lá. Sua. Que não tava no catálogo, né? Além de Não Me Esqueci de Ti, que ele gravou na época. Então, essas pequenas coisas. Esse dia eu encontrei Ivonil também, Ivonil Machado, né? Que gosta de quartetos. Eu tinha feito um trabalho pra eles. E no trabalho que eu gravei, que eu produzi pra eles, tinha uma música que eu lembrava, mas tinha uma outra que eu já não lembrava. Você participou do DVD deles também, né? Você participou do DVD do Cânticos Vocal. Então tem essas coisinhas, essas pequenas surpresas, né? Que realmente a gente esquece. Eu fiz algumas parcerias, poucas, porque eu geralmente escrevo letra e música, né? E uma das pessoas com quem eu fiz parcerias foi o Mário Jorge Lima. E eu lembrava de 2 ou 3 com certeza, mas esses dias ele me lembrou que tem, parece mais uma aí, uns 4. Ah lá, já vai entrando. Por quê? Porque a gente estava em Botafogo na época, que foi uma coisa pro coral da igreja, né? A gente não gravou nem nada, mas fiz. Só que a gente acaba esquecendo. Então pelo menos todas essas do Arautos que estão em vídeo, estão disponíveis no NT Play. Você pode acessar ntplay.com. Inclusive essa última, Senhor da Vida. E a gente sempre dá uma dica aqui pra você de como você pode aprofundar mais seu conhecimento na Bíblia. Hoje a gente tá falando pra você do estudo bíblico Eu Creio, que a gente tem disponível. Então, novotempo.com/escola bíblica é essa revista aqui, ó.
Eu Creio, ela vai chegar na sua casa de forma completamente gratuita, porque os Anjos da Esperança, que o Cris cuida com tanto carinho, já pagaram a conta. Então você vai pedir aqui, o nosso interesse é que realmente você conheça mais da Palavra de Deus, essa palavra que inspirou o Jader para tantas canções, 546 e contando. Então tá aqui disponível para você, tá bom? Escola Bíblica, você pode entrar lá, novotempo.com/Escola Bíblica. E no processo de pedir, né, você vai lá no Spotify e já entra na música Sim, Eu Creio, do Arautos do Rei, né? Vai ouvindo e vai preenchendo, né? Poxa, sim, eu creio. Exatamente, tem baseado nessas doutrinas que estão aqui nesse estudo bíblico. Essa foi você que fez também? Essa é americana, mas eu fiz a versão Fez a versão. em português. Excelente. Vamos agora falar de um Jader que talvez nem todo mundo conheça, porque é a infância. Daria roteiro de filme isso aqui. Porque assim, o Jader, não sei se a gente pode chamar de... Não, claro, tecnicamente a gente pode chamar de nascimento, mas a gente também pode chamar de descoberta. Você foi descoberto, né, Jader? Conta essa história pra gente. Ó, a minha infância, ela tem que ser emoldurada no seguinte contexto. Filho de pastor, né? Então, a nossa família pastoral, quando eu nasci, meu pai já era pastor. Aliás, na realidade, quando eu nasci, ele estava terminando o curso de teologia. Mas daí, quando eu já tinha 2 anos, ele já tinha um distrito para cuidar e tudo, né? Então, a nossa vida foi toda pautada, assim, em coisa de igreja, né? Era eventos da igreja, sempre, sempre. E estudando na escolinha da igreja, depois que eu tinha, né, obviamente, 6 anos. Então, veja só, nessa moldura, o que eu me lembro é que, primeiro, eu sempre gostei muito de música. Meu pai confirmou isso várias vezes, que eu ia para a igreja quando tinha, na época, né, um piano, um órgão, uma coisa, às vezes não tinha. Mas eu sentava na primeira cadeira e ficava assim, olhando a pessoa que estava tocando, ou alguém regendo o coral, ou o coral cantando. E eu realmente gostava muito, ficava muito atento a isso. Então, ele viu em mim, essa criança, né, esse menino, tem muita curiosidade musical. E como também isso apareceu logo, porque meu pai fazia visitas e tudo, e a gente cantava em casa. E meu pai levava a gente e a gente cantava, né? Por exemplo, meu irmão e eu, ia fazer visita para o irmão X, a gente fazia o culto, tudo, papapá. Agora meus filhos vão cantar para vocês. E a gente cantava. E aí eu já inventava uma segunda voz, né? Então, essas coisas foram da minha infância. Eu brincava, por exemplo, de tocar piano, né? Em cima de uma cadeira, de um negócio, punha um inário, assim, na frente de uma mesa e fazia de conta que estava tocando na igreja, entendeu? Essa foi a minha infância. E tanto é que de brincadeira, né? Meu pai tinha um violino, ele tocava violino e cantava. Então eu dei umas arranhadas no violino na época, eu tocava flauta, já comecei uma flauta. Aí passou um pastor lá perto da nossa igreja, uma vez tocando serrote, que é uma coisa até incrível, né? Tem um jeito de tocar serrote com um arco do violino. Como é o nome desse pastor, você lembra? Bom, o pastor Feierabend, que acho que começou com isso, mas depois aqui no Brasil outros Zukovski. pastores... O Zukovski também faz a mesma também coisa. Faz. Ah, tá, porque eu conheci um outro, mas o nome dele me fugiu aqui agora, que também eu vi ele tocando serrote na igreja. É impressionante. Aí eu falei assim, gente, mas que coisa... Pois aí meu pai me deu de presente um serrote, né? Pra me incentivar. E já tinha o arco do violino em casa, né? Aí eu vou experimentar esse troço. E eu aprendi, e eu tocava esse negócio, entendeu? Pastor Oder Mello. Não sabia. Então. Revelação aqui, gente. Jader Santos também toca serrote. É mais um instrumento. Mais um instrumento. Já toquei violino. Ô Jader, mas quando eu falei desse negócio da descoberta, eu não tava falando só do aspecto musical, mas é porque a gravidez da sua mãe foi uma gravidez de gêmeos. Sim, foi complicado. Quando é que descobriram que eram gêmeos? Lá na sala de parto mesmo, por exemplo, o médico fez o parto do primeiro, né? Meu irmão nasceu, aí ele saiu da sala, foi embora, aí as enfermeiras lá, daí uns minutinhos, a enfermeira, minha mãe disse que a enfermeira ficou apavorada, chama o médico de volta, eu não sei o que está acontecendo. Aí o médico voltou, como você não sabe o que está acontecendo? Tá nascendo tua criança. Entendeu? Aí nasci eu. Ah, você que foi o segundo. Eu fui o segundo, né? Porque naquela época, a minha mãe falava que ela achava, né? A primeira gravidez, né? Primeira experiência. Ela achava, às vezes o coração estava aqui, às vezes o coração estava aqui, né, para ouvir, com aqueles aparelhos e tudo. E o médico falou assim, não, mas a criança vira, não sei o quê, tá. E minha mãe, assim, sentia mexer e tudo, e ela tinha uma impressão que poderiam ser 2, assim, mas o médico nunca confirma, não, é um só e tudo. Então, quer dizer, foi para a sala de cirurgia, né, para ter
a sala de cirurgia, não, para a sala de parto, né? Achando que era um, porque o médico nunca, em nenhum momento, falou assim, olha, parece que são 2. Não tinha essa... E uma particularidade ainda, Wagner, é que o primeiro chorou na primeira voz e o Jada já veio fazendo segunda, já tinha ali um dueto, né? Já sei cantando pneu com a segunda voz, entendeu? Não, e a voz dos dois é muito parecida, Não, inclusive. é muito parecida a nossa Muito. voz. A gente agora, na conferência geral que estava tendo, o Jobson, que é o irmão gêmeo do Jader, ele tava fazendo a tradução. E eu tava na transmissão, então eu tava com um fone de ouvido, ouvindo a transmissão. Eu falei, gente, parece que o Jader tá fazendo a tradução aqui desse negócio. Eu tive o prazer, inclusive, parecido de encontrar... Várias vezes eu encontro o irmão do Jader e tive o prazer de encontrar a sua mamãe. Até te mandei uma foto. Aquele dia eu estava em Goiânia, eu estava fazendo um final de semana lá. É muito calminha, muito tranquila, né? Uma benção. Mas eu vou dizer uma coisa. Hoje o pessoal fala muito do ouvido do Jader, né? Que tem esse ouvido musical, tem toda essa criatividade. Mas, inclusive, na infância, teve um contexto aí com uma doença complicada, uma infecção no ouvido que praticamente sua mamãe foi responsável por ser uma extensão de um milagre aí para esse ouvido que hoje nos favorece. Então, né, foi Jader? nesse momento aí, realmente, quando a minha mãe teve os 2, né? E eu fiquei malzinho no hospital, inclusive eu nem saí do hospital. Foi assim, logo que nasci mesmo, entendeu? Tanto é que minha mãe foi para casa com meu irmão e eu fiquei porque eu fiquei malzinho, assim, não me desenvolvia, chorava muito tudo. E aí ninguém descobriu o que era. Naquela época, claro, tinha pouco recurso, mas tinha recurso, né? Só sei que, resumindo a história, eu fiquei um tempo no hospital, mas a minha mãe ia me ver e eu não estava melhorando. E ela ficou super preocupada e agoniada e tudo. E aí a minha mãe, num ato ousado assim, de instinto e de orientação de Deus, com certeza, né? Ela me tirou do hospital. E o médico não queria, né? Falou, não, só vai ter que assinar um negócio aqui, só vai matar esse menino. Eu falei, não. Ela, vendo que eu tava ficando cada vez mais fraco. Aí ela teve a sagacidade assim, de pensar, levei para casa, mas eu vou viajar para casa da minha mãe. Que a gente morava em São Paulo na época, meu pai estava acabando teologia. E a mãe dela morava em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Pois ela me pegou, entrou num ônibus e foi para Porto Alegre. E eu malzinho, assim, realmente. E aí chegando lá, o médico da família, quando me viu, fez um pequeno exame assim, apertou assim, esse menino tá com dor de ouvido. Tratou a infecção da dor de ouvido, melhorei. Mas eu realmente quase perdi minha vida, sabe? Que minha mãe conta assim que foi terrível ela voltar no hospital e ela levou vários sustos. Uma vez ela chegou num lugar e não estava lá. Falei, gente, cadê meu filho? Será que... Meu Deus. Foi assim, foi muito tenso. E criança recém-nascida, né? Imagina. Tudo outra muito coisa, delicado, né? Morava muito longe de um hospital lá. A maternidade lá em Santo Amaro, onde eu nasci. Mas eles moravam lá na frente do IAE antigo, né? O NASP 1. Pra chegar sem lá... recursos, né? Pra chegar lá era Não, terrível, viu? Você poderia ter perdido a vida e nessa de ter chegado em Porto Alegre e ele ter descoberto essa infecção, poderia Podia ter ter comprometido o sequelas, seu né? ouvido, né? Sim, com certeza. Inclusive, um outro capítulo da minha história, mais pra frente, né? Quando eu tive que lidar com câncer e coisas. Algumas pessoas sabem desse período da minha vida. Quando eu ia fazer a bateria de quimioterapia, que a médica falou que eu tinha que fazer, eu perguntei pra ela honestamente, doutora, o que eu posso esperar assim na quimioterapia, né? Falou, ó, a gente pode esperar tais e tais efeitos que depois eles passam, mas algumas coisas podem acontecer. E ela me falou sobre possíveis lesões assim no ouvido, né? De perdas auditivas. Não foi exatamente só por causa disso que eu decidi não fazer quimioterapia, né? Mas ajudou no contexto, né? Eu falei, eu não quero passar por isso e sair disso com perdas auditivas, né? Ter esse risco. Ajudou também na composição das minhas decisões. Você não fez quimioterapia na época? Não fiz. Você vê, né? Né? E deu tudo certo, né? Nessa questão de... Graças a Deus. E graças a Deus estou bem até hoje. E foi uma coisa severa que você passou, né, Jader? Foi, então, assim, depois eu até evitei falar sobre esse assunto, porque uma coisa eu tinha falado para minha esposa. Eu não quero viver a minha vida em função disso, entendeu? Embora, porque as pessoas são curiosas, sabe? As pessoas às vezes perguntam sobre o assunto. Umas têm um pouco de curiosidade para saber, assim, como foi realmente, né? Só que outras, acho que a gente virou um guru, assim, né? Como se fosse um médico. Eu tenho que falar com ele, não, porque a minha tia, porque meu sobrinho, porque meu não sei o quê. E você acaba
tendo que passar receita ou coisa assim, né, de tratamento. Cara, e a gente não é um médico, né? A pessoa Claro. tem que ir no médico, tem que fazer seus exames. Você pode aprender com a experiência dos outros? Pode. Mas eu tava me vendo assim muito como curandeiro, assim, sabe? As pessoas estavam apostando todas as coisas assim. O que você fez? Eu quero fazer. Então, você melhorou? Eu vou melhorar. E são tantos componentes nesse caminho, assim, sabe? São. Mesmo indo pela medicina convencional, diríamos assim, né? Quimioterapia, que às vezes dá certo, às vezes não dá. E mesmo outros caminhos alternativos, tem hora que dá, tem hora que não dá. Então, é um universo muito amplo, né? E assim você ficar com a responsabilidade, dizer, não, faça isso, porque você vai melhorar. Eu falei assim, não... Não é porque deu certo para um, vai dar certo para outro, né? E é uma doença... A gente agora teve um up de novo, assim, do assunto dessa conversa por causa da Preta Gil, né? Que morreu recentemente. E veja, ela esgotou todas as possibilidades no Brasil, foi procurar uma medicina nos Estados Unidos e ela ouviu lá dos Estados Unidos, olha, não tem mais nada que Tinha para possa ser fazer, feito. foi feito. Né? Então... Algumas pessoas... Porque são realmente muitos fatores que pode levar à cura ou não dessa doença, né? E coisas também que eu descobri na época que são bem importantes, eu sempre falo para as pessoas. Fatores físicos e emocionais, sabe? Tem fatores emocionais muito, muito importantes aí nessa configuração. E aí, então, não adianta a pessoa não fazer uma quimioterapia e comer só fruta, por exemplo, só legumes, só coisas cruas, Sim. né? Mas se tem fatores emocionais, por exemplo, né? É. Preponderantes, fortes, que estão te adoecendo, a pessoa tem que cuidar dessas coisas. E às vezes você foi longe demais e a coisa não reverte, né? É. Então, tá na Eu tenho uma amiga que teve câncer muito nova, uma leucemia, e aí o médico chegou e disse para ela, olha, eu trato pacientes o tempo todo. A postura que você vai ter diante da doença tem uma interferência gigante nos resultados. Eu vejo gente aqui que eu chamo de o paciente vivedor. Ele veio e ele vai viver, ele tem essa convicção. E tem gente que chega aqui é o paciente morredor. Ele já chegou aqui derrotado, entregue. Então a sua postura diante da doença vai ter total influência nesse processo de cura. E essa questão emocional que você colocou, né? E eu lembro que na minha época, uma coisa que fez bem diferença na minha vida, o doutor César Vasconcelos, na época, morava perto da gente. A gente morava em Nova Friburgo, né? E aí a gente teve uma conversa franca e ele que me alertou. Foi o primeiro que falou sobre isso. Olha, você tome suas providências, mas cuide da sua mente. É muito importante. E aí me deu uns livros para ler, né? Me deu uns aconselhamentos. Cara, foi super importante essa consciência, né? De realmente... O corpo é uma coisa só, né? É uma coisa só. Tem pesquisas que falam muito sobre a fé, né? A fé te dá essa visão sobre você, essa questão de ter essa garra e tudo mais, né? Então, é provado cientificamente as pessoas que têm uma fé, o quanto que o olhar para a doença é importante. No caso da minha também, que eu tenho fibromialgia, é uma triqueta, né? Então, o corpo, você tem que mudar a alimentação, o exercício. Só que é uma doença que somatiza. Então, se você é muito ansioso, o meu corpo trava, e tudo é minha doença. Então, aí você acaba buscando no alimento, acaba não fazendo exercício. Então, o quanto que também a Bíblia fala sobre isso, abrir essa mente. Mas eu queria agora, mais um fato do Jader, porque tem gente em casa agora, nossa, não sabia que o Jader tinha essa visão, não sabia que ele tinha passado por isso. Nossa, não sabia que ele tinha um irmão gêmeo. Vai ter gente agora, vai ter gente stalkeando o teu Instagram. Coitado do Jobson, vai ser pesquisado lá agora. Como é que é Jobson Santos? Eu vou ter que achar para ver se é parecido e tal. Mas é muito bacana poder ter esse momento nessa história para poder recordar. Mas, Jader, e a escolha da teologia e a música, né? Você tem um pai dentro de casa, tudo bem, mas essa junção, tem muita gente, né? Que não sabe que você é um pastor também, né, formado em teologia, é um pastor maestro com todas essas atribuições, mas essa escolha inicial lá, né? Você tem toda essa aptidão pelo piano, né? Tem até um fato que falam pra gente que você ali em 6 meses já começou a estar com o coral da igreja, né? Tinha esse desenvolvimento, mas a escolha da teologia. Então, respondendo uma frase, a culpa é de meu pai. Não, eu vou explicar. É que, na verdade, eu sempre fui orientado a fazer música, né? Eu queria fazer, não sabia exatamente o que, mas assim, eu via maestros dirigindo coral, eu via gente ensaiando, eu via gente cantando, né? Eu era apaixonado por todas essas coisas, tocando. Só que na época, meu pai sempre falava assim pra mim, se você quer fazer música pra igreja, faça teologia. É uma coisa que eu tinha na cabeça, né? Uma convicção. E eu achava assim, meu pai tá falando isso só porque ele é pastor, né? Mas assim... E eu realmente, honestamente... Nunca estava nos meus planos, vou ser pastor de igreja, né? Vou ter um distrito, vou fazer evangelismo, né?
E curioso, meu irmão tinha esses talentos. Logo cedo, por exemplo, ele já participava de concurso de oratória, por exemplo, né? Ganhou vários, né? A nível até de Brasil. E ele sempre pensou em ser pastor, desde o início, e eu não, né? Eu ser músico. Agora, o que aconteceu nessa guinada? Quando eu acabei no IASP, meu ensino médio, e eu tinha que definir o que fazer, eu ia fazer música. Prestei vestibular, passei. Só que aí, de novo, meu pai falou assim, meu filho, ó, eu acho que se você quer trabalhar para a igreja, seria muito importante se você tivesse teologia. E eu não achava que ele estava errado, mas eu não achava que eu devia fazer só por causa disso. Né? Mas uma das coisas que foram um diferencial é que eu acreditei nas palavras dele, obviamente, e naquela época, o NASP lá, o IAE, da minha época, né, mas o NASP 1, era onde estavam pessoas muito chaves nessa questão da música. Até hoje o colégio é assim, né? Por exemplo, quem era o diretor do conservatório lá do NASP? Costa Júnior, né? Os meus alunos com quem convivi na época, Lineu Soares, Valdeci Simões de Lima, Flávio Santos, estava todo mundo por lá nessa época, né? Então, o que aconteceu? Eu entendi que o ambiente musical e de colégio seria importantíssimo para definir coisas na minha vida. Já que eu queria fazer música de igreja, né? Naquela época você pensou isso? Naquela época. Muitos dos meus amigos vieram do IASP e foram para lá. Eu falei, quer saber? Eu também vou. Porque se eu estudar teologia lá, embora eu não tenha assim, aquele sonho de ser um pastor, um teólogo, né? Mas se eu estudar lá, eu vou ganhar com certeza, né? Conhecimento e uma aproximação das coisas de Deus e da Bíblia. Mas eu vou também ter essa... Puxa, eu vou para o colégio onde o melhor da música adventista está sendo feito, com certeza, é ali. Então eu vou estar exposto àquilo. E verdade. E na época, uma coisa bem importante. Ali pertinho tinha o irmão Elisa Azevedo, que era o dono da gravadora Boa Música, da GBM. Então a gravadora da igreja ficava ali, grudadinho. Inclusive ele escolhia né, as pessoas para gravar. Basicamente o celeiro dele eram os alunos do colégio, ou quem passava por lá, né? Então, tanto é que eu comecei a fazer minhas primeiras gravações, as minhas primeiras idas a estúdio, foi lá. Por quê? Porque eu estava naquele meio, né? Então, acho que Deus orientou tudo para que realmente fosse assim. Só que aí, no meio do caminho, quando eu realmente comecei a estudar teologia, aí eu me encantei pela coisa, né? E eu gostei do assunto, e eu estudei, eu fiz um curso bem feito. Então, só que isso me trouxe muitas vantagens, realmente, né? Tanto para as coisas que eu escrevi, quanto depois, quando eu fui chamado, né? Que eu não sabia que eu ia ser chamado exatamente logo para a Voz da Profecia. Porque, não sei se a pessoa sabe, mas a maioria deve saber, o nosso trabalho aqui, ele é super ligado à Igreja Adventista, né? Onde a gente canta, para que evento vai. É sempre um evento acontecendo dentro desse contexto. Então, você tem que lidar com departamentais, com presidentes, com pastores, com eventos. Aí, o que aconteceu? Logo depois que eu fui para lá, pelo fato de eu ter feito teologia, eu já conhecia muitos deles. Muitos deles tinham sido meus colegas. Depois, o tempo foi passando, eles passaram para a liderança, né? E muitos depois, na liderança mesmo, já eram pessoas as quais eu tinha influenciado, né? No ministério. Então, acho que suavizou meu caminho, sabe? Me deu ferramentas, me deu solidez, eu acho. Então, inclusive, até foi interessante, eu vou falar para vocês aqui. Quando apareceu um momento na vida, essa ideia assim, vamos ordenar para o ministério, né? Porque você pode ser pastor sem ser ordenado e pode ser ordenado, né? Aí eu até pensei assim, mas será que eu preciso ser ordenado? Né? Porque para aqueles que talvez não saibam, né? Mas um pastor ordenado pode fazer casamento, né? Pode fazer o rito da igreja, o batismo, essas coisas. E falei, como eu não estou cuidando de igreja diretamente, será que eu preciso ser ordenado? Aí um pastor me falou uma coisa bem bonita, assim. Ele falou assim, olha, quando a igreja escolhe alguém para ordenação, escolhe ordenar a pessoa, um ministro, né? Ele está realmente dizendo, em outras palavras, que está acreditando naquele ministério, que aquilo é importante, que a igreja assina embaixo, né? Estamos com você, que você foi separado para aquilo. Coisas muito bonitas, né? Eu falei, eu acho que eu fui separado para um ministério musical, claro, né? E existem tantos ministérios diferentes, eu fui entendendo as coisas. E aí, quando na minha entrevista, inclusive, me perguntaram, se um dia você receber, então, você vai ser um pastor ordenado, né? Se você receber um chamado para ir para uma igreja X, você vai aceitar o chamado? Eu falei, nossa, cara, e eu vou ser pastor da igreja tal, do distrito tal? Eu pensei assim, coitado dessa igreja. Né? Mas eu falei para ele assim, acho que foi uma resposta que o Espírito me deu na hora. Olha, eu sou um soldado, né? Se a igreja em algum momento achar que eu deva servir como pastor de igreja, eu vou dizer sim.
Só que eu acho que a igreja vai ser inteligente o suficiente, achando que musicalmente eu tenho muito mais a contribuir. E como pastores, tem muita gente com muito mais capacidade que poderia, de repente, orientar melhor a igreja, né? Mas se eles me chamarem, eu vou. E nunca me chamaram. Coitado dessa igreja, nunca aconteceu. Não, Deus salvou essa igreja. Deus cuida da sua igreja. E aí esse convite para do Arautos do Rei, 21 anos, super novo também, né? Muito novo. Inclusive, eu não pensei que eu ia pra lá, né? Eu pensei que eu ia pra um colégio, né? Começar um trabalho, dar aulas de música e cuidar do conservatório, pra lá na frente. Eu tinha um sonho de um dia estar lá, né? Mas quando veio realmente o chamado, eu fiquei assim bem preocupado. Falei, gente, não tô minimamente preparado para esse Quem te momento. ligou, Jada? Foi o pastor Conrad, Roberto Conrad. Ah, Conrad. E depois aí, na época, o diretor, que era o pastor Beleze. Ele que era o diretor na época, que entrou em contato. Mas na época era assim, eles me chamaram, e me chamaram outros também, né? No momento eu fui ao Rio de Janeiro, fiz um teste, né? Eles testavam a pessoa, assim, as suas habilidades, né? Vamos ver quem a gente tá chamando, né? Aí a gente sabia, bom, eu fiz um teste, outros também fizeram, volto pra minha vida, talvez me liguem, talvez não me liguem. E eu voltei para meus estudos, eu estava no 4º ano de teologia quando aconteceu isso. Eu falei, não vou me ligar a coisa nenhuma, né? Porque dificilmente vai acontecer. E segui minha vida. Tanto é que na semana da formatura, já no fim do ano, é que chegou uma carta dizendo que eu estava sendo realmente chamado para ir para lá. Uma carta? Foi no fim do fim, assim. Naquela época era assim, por carta, né? Uma carta da divisão sul-americana. Você não guardou essa carta? Então, eu guardei por muitos anos, só que eu não sei onde está agora. Mas aguardado em algum lugar. Essas coisas eu preciso até resgatar, né? Isso é muito legal. Que é muito importante. Muito importante. Nossa, eu muito lembro, legal. inclusive, que quem me entregou em mãos foi, na época, o diretor do IAE, na época, pastor Walter Boger, já falecido, que ele teve lá na divisão, em Brasília, nas reuniões, e o pessoal, Entrega pro Jader. Entregou em mãos, pastor Walter Boger. Você depois foi fazer um mestrado em regência, nos Estados Unidos. Você saiu do Arautos para isso? Foi, eu saí do Arautos para estudar. Aham. Porque eu achei que realmente... Olha o que aconteceu. Eu fiz teologia, comecei a trabalhar no Arautos como músico. Só que eu não tinha feito minha faculdade de música. Né? Eu tinha feito conservatório, tinha terminado o conservatório. E só que aí, então, eu prestei vestibular no Rio de Janeiro e eu comecei a fazer a faculdade lá. Só que nessa vida de Arautos, né? Viajando. Imagina, mais faltando do que indo, né? Aham. Claro que eu não tinha dificuldades, né? Mas assim, eu fiz uma faculdade não muito presencial, né? E os professores entendiam que eu já tinha um trabalho artístico, né? Profissional, me ajudaram muito e eu fiz meu curso. Mas foi um curso assim, né? Eu queria ir mais longe. Então, nesse contexto que eu falei assim, não, eu preciso estudar um pouco mais. Aí eu acho que eu tenho que ir para os Estados Unidos. E então eu pus isso na minha cabeça e fui, por esse motivo. Então aí eu deixei a Arautos do Rei, e aí fiquei 2 anos estudando na Andrews, e depois segui minha vida. Aí quando você voltou, foi para essa formação de 96. Não, foi para a formação do pastor Josué, Fernando Iglesias. Fernando Iglesias, Erlo Brown e Demival. Eles ainda estavam lá em 90, começo de 93. Aqueles clássicos, né? É. Agora eu quero até fazer uma pergunta de quarteteiro, que até tem uma... Sabia que você tem uma comunidade. Quero mandar um abraço para os Quarteteiros Brasil. O Cris curte. Quarteteiros Brasil, um abraço para você que está sempre comentando, faz recortes. Fui lá agora com a saída do Jado, já tinha foto dele. Tem um grupo, acho que uns 3 grupos de WhatsApp só de quarteteiros. Eu tive a honra de apresentar aqui na Rádio Novo Tempo, né? Então, os quarteteiros ali, né? Então, Quartetos Novo O Cris Tempo. é do ramo. É quase uma religião. Não, e você também canta, né, Cris? Não, eu atrapalho. Não, mas você já canta em quarteto. Se o Jader falou que você canta, você canta, Cris. Agora você ganhou o título. A primeira vez que eu cantei aqui, eu tava cantando uma música do Fernando. A primeira vez que eu fui na Novo Tempo. Aí eu primeiro olhei pra ver se o Jader não tava ali. Eu vou cantar. Com certeza. Aí eu tava cantando um clássico do Fernando, quando veio chega o Jader. Ai, que vergonha. Aí ele tava ali, tava o Gui depois e tal. Enfim, Não. Mas vamos voltar lá. Aí, uma pergunta. Um desafio. Ele veio de uma formação clássica linda, né? Com vozes como o Fernando, os maiores barítonos que já tiveram ali, né? Canções que até hoje a gente canta. Só que vem aquela formação que você falou. Né, 96. De 96, né? Com o Ronaldo, o Jefferson, o Tássio, o Dênio ali. E na construção que nós tínhamos de quarteto no Brasil aqui, né? A gente tinha algumas referências internacionais, alguns clássicos que a gente via do Gaither, outros contextos ali. Mas, de repente, o Jader, ele trouxe
que teve até um impacto. Alguns do início se perguntaram, será que isso vai dar certo e tal, né? Foi bem contestada essa formação, que hoje é um clássico. É que, primeiro, quem escreve as primeiras páginas escreve com sangue, né? São os primeiros que trazem essas questões. Mas ele trouxe um outro tipo de baixo pro quarteto. Ele teve, né, um trato com os primeiros tenores que mudaram sua potência vocal de registro, né, ali. Aí eu pergunto para você, como é que foi montar, né? Montar. E eu já entrevistei vários deles, então, tipo assim, eu já sei o chamado que foi pro Ronaldo lá no Rio Grande do Sul, quando ele estava no IAX, enfim. Mas como que foi assim, olha... Foi Deus montando o quarteto, você falou, não, eu quero dar uma nova linha agora, assumo isso. Foi a direção, de onde surgiu a composição dessa tão falada geração de 96? Foi um conjunto de coisas, né? Na verdade, o que aconteceu com todas as palavras é que havia terminado aquele quarteto, né? E a gente tinha que montar outro. Então, ao montar nos outros, eu tive a convicção de que a gente tinha que avançar um pouco, sabe? Porque a gente recebeu essa herança dos Estados Unidos, né? Até porque, assim, quando vai ter uma mudança, que a gente fala muito das formações do Arautos, às vezes mudou a formação porque trocou um. Isso, então troca um, no máximo dois. Assim. Agora, você teve essa oportunidade, a gente pode chamar de oportunidade, Sim. Ao mesmo tempo que é um desafio, né? Mas trocar assim, todo mundo. Não tinha ninguém. Então você juntou 4 vozes. Mas ele sai assim de Juan Salazar, um baixo hispano profundo, para um Ronaldo com outro registro. Outra coisa. Então, mas foi a propósito. Então, aí eu lembro que eu conversei na época com Erlo Brown, que era o diretor do CISAC, na época que a gente chamava, né? O Sistema de Comunicação Adventista. Então, quando a gente chegou assim, nesse momento que vamos começar o quarteto, né? Fazer um quarteto do zero de novo, que tipo de quarteto a gente vai fazer? Então, a gente conversou nessa, assim como você está ali, e né, eu tô aqui e o pastor Erlo estava ali. Eu falei, Erlo, vamos aproveitar essa oportunidade realmente e montar um quarteto um pouquinho mais brasileiro, né? Um pouquinho mais leve, porque hoje em dia já não se canta mais como se cantava antigamente. Sim. Né? E como a nossa referência antiga era realmente o King's Heralds, né? O The King's Heralds, o quarteto americano. E isso durante muitos anos, por exemplo, quando eu cheguei, eu ainda lembro que o nosso alvo era ser aquilo que eles eram, entendeu? E a gente não queria ser outra coisa. Porque aquele era o padrão, aquilo que era o bonito. Mas só que a arte muda, né? Com o tempo, a arte vai se transformando. E o jeito de você cantar naquela época já não é mais o jeito. Por exemplo, hoje já não se tem o mesmo jeito de cantar de 20 anos atrás, 10 anos atrás, né? Então, graças a Deus, ele me apoiou. E falou assim, não, tá certo. Vamos realmente colocar um Arautos do Rei com uma nova roupagem. E aí eu falei, oba, vamos. Então, ao procurar as vozes, a gente já foi nessa outra direção. Né? Ele é uma pessoa muito inovadora também, né? Muito visionário, o pastor Erlo. Inclusive, até, claro, fez diferença, né? Os anos que eu estive nos Estados Unidos, vendo outras coisas. Eu assisti muito concerto, eu li muito, eu comprei muitos CDs. E a música evangélica sacra nos Estados Unidos, ela é muito vasta, né? Muito vasta. Tem lugar para todo mundo. Mas assim... o que a gente chama de um mainstream, né? Assim, aquela coisa principal, você vê para onde está indo, né? E eu falei, não, a gente está muito longe daquilo que está se fazendo no mundo gospel, né? Vamos dar uns passos para frente, a gente vai fazer bem. Então foi nesse contexto que a gente escolheu um primeiro tenor, né? Com essa natureza. Mas o baixo a gente pensou na época também, olha, vamos fazer um baixo diferente, que não né? Porque hoje, por 2 motivos, inclusive. Era difícil conseguir baixos, assim, daquela natureza de Juan Salazar, né? Mais profundo. Você não encontra em cada esquina. Sim. Né? É muito difícil. Tanto é que naquela época a gente chamou um baixo do Chile, que ele é chileno, o Juan Salazar, porque a gente não estava encontrando no Brasil. Um teste, outro. Então, é uma sequência de coisas para a pessoa vir para o Arautos, né? Às vezes até tem a voz, mas não tem o perfil, né? Você não consegue chamar a pessoa, às vezes a pessoa não quer, né? Encontrei várias pessoas com vozes maravilhosas, mas assim... não quero, ou a família não concordou, né? Então, nesse contexto, era muito complicado. Então, quando a gente achou Ronaldo, que era uma voz incomum realmente, né? Era um grave tão bonito, um pouco mais melodioso, solista, né? Eu falei, por que a gente não apostar no Arautos com esse tipo de sonoridade, né? E aí, então, mas foi consciente. E a resposta foi muito positiva, porque as pessoas começaram a entender aquela linguagem, gostar. Os jovens se aproximaram muito do quarteto na época, né? E porque a gente não pode esquecer que naquela época tinha assim aquela fórmula conjunto, estava muito
em alta. Né? Logo depois que o Heritage Singers veio para o Brasil, né? Um grupo americano, era grupo, todo mundo queria cantar em grupo, né? Um grupo de 8, 10, 12 pessoas, até mais gente do que isso. E quarteto ficou assim, meio esquecidinho até, né? Em algum momento. E aí, quando a gente veio com essa formação, resgatou muita gente. Nossa, mas que som bonito. Retomou. Tá falando a minha linguagem, né? E aí também comecei a escrever coisas um pouquinho de uma outra maneira, né? E aquelas pessoas que passaram antes de mim, os diretores musicais, também fizeram assim, né? Na contribuição deles. E eu falei, então eu acho que eu também devo fazer a minha, né? Para não ficar assim exatamente igual. E graças a esse desejo de inovar, é que a gente vai caminhando, né? Porque se a gente tivesse parado lá realmente atrás e nunca tivesse colaborado com nenhuma inovação, de repente a gente hoje era um grupo assim, saudoso, né? Vocês lembram do Arautos do Rei? Mas assim, 10 pessoas ouvem, né? E aí como é que a gente vai pregar o evangelho se as pessoas não estão ouvindo, né? Tem que ser atual. Nesse contexto também, né? O Ronaldo uma vez falou pra mim, Ronaldo Fagundes, que é esse baixo que a gente tá conversando aqui, que... Ronaldo realmente tem uma voz única, né? Não só cantando num quarteto, ele consegue colocar, né, uma impressão muito forte, mas como solista ele é incrível. Como locutor inclusive também, como locutor, é uma voz assim única, né? Porque existem muitos locutores, inclusive, a gente pode falar desse assunto, né, Cris? Que parece que é uma coisa meio padronizada. Não importa muito se foi esse ou se foi aquele. É uma voz bonita e vai imprimir aquilo. O Ronaldo não. O Ronaldo tem uma personalidade quando ele vai fazer a locução que realmente é único, né? Mas ele, uma vez, numa entrevista, disse, olha... existia um Arautos do Rei antes e outro depois do Jader. O Jader virou essa mesa, ele mudou essa história. O Arautos do Rei é o que é hoje por conta da visão do Jader em colocar essa musicalidade no quarteto. Vou te colocar numa posição meio complexa aí, mas o que você acha dessa afirmação que ele fez? Realmente, assim, a sua contribuição para Arautos do Rei. O Cris estava falando dos quarteteiros, como que é o nome do grupo? É que tem vários, né? Tem Quarteteiros Brasil, tem vários grupos ali que eles fomentam, mas, né? Existem esses quarteteiros Tem quarteteiro. E assim, se fosse uma religião, o Jader era Deus deles, né? Acho que você não leu muito bem o que está escrito lá nos grupos quarteteiros. Para alguns, não. Talvez tenha um pessoal mais assim, conservador, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Caminhos, né? A gente tem que respeitar as pessoas que têm uma ideia diferente. Sim. Mas eu vou lhe responder essa pergunta com uma visão assim, muito pessoal. Sabe o que aconteceu? Eu acho que quando você tenta fazer o seu trabalho da melhor maneira possível e tentando buscar inovações, por exemplo, na minha carreira musical, por exemplo, eu também nunca me contentei em fazer sempre a mesma coisa, né? Por isso que eu queria fazer, vamos fazer diferente. Quando eu fiz um disco de crianças, por exemplo, né? O que eu posso mudar, né? Então, eu sempre sou assim, o a capela, faz tempo que a gente não faz um CD a capela, vamos fazer, que tipo de CD a capela, né? Vamos inovar. Eu como também fiz já muitas canções, eu nunca queria que as pessoas falassem essa música, já ouvi, isso aqui tá muito igual a outra. Então tem coisas, inclusive, que eu escrevi, que as pessoas que gostam das minhas músicas, até nem sabem. Às vezes eu pergunto, sabia aquela música é minha? Não. Não, mas não tem nada a ver... Porque elas são diferentes, né? E eu fiz questão de tentar, né? Claro que a gente tem uma assinatura, né? Ninguém é um poço inatingível que não tem fundo, né? Mas dentro das minhas possibilidades, eu tentei sempre caminhar, né? Sempre não vai alguma coisinha. Até nesses últimos 10 anos, quando eu voltei, eu impus algumas mudanças. A gente faz coisas hoje diferentes do que não fazia, né? Pelo grupo que tem. Então, nesse contexto, eu acho que pode até se dizer que tem um quarteto depois de Jader Santos, né? Mas eu acho que é mais porque muitas canções minhas entraram, né? Então, aquele jeito de... E outra coisa, quando você lidera um grupo desse, eu diria que você é a pessoa que faz as escolhas, né? Então, isso é muito determinante. Por exemplo, quem escolhe que músicas vai cantar? Os arranjos que vão cobrir essas canções. A gente falava de discos, né? Mas os álbuns que vão se lançar. O que vai ser escolhido? Então... Essas escolhas todas passam por mim. Quem faz um solo aqui, quem não vai fazer? Isso, quem faz solo, quem não faz. Vai ter muito solo, vai ter pouco solo, não vai ter nenhum. Que tipo de harmonia, né? Mais moderna, mais simples, mais complexa. Não canto canções só minhas, mas canções de quem mais vamos cantar, né? Essas decisões passam pela direção musical. Então, depois, o final disso é um trabalho estabelecido, né? Então, acho que o resultado disso combina de repente, nessa análise, né? Não, é um jeito Jader Santos de fazer quarteto. Eu diria, assim, que é uma resposta mais honesta, né? E até uma pergunta para complementar. São 25 anos, né?
É muito tempo, Por exemplo, né? você, agora vai para a 31ª, né? Formação. Agora vai ter 31ª formação. Você participou de várias. Um desafio inicial já, quando troca, você vai cantar a mesma letra de um prefixo, por exemplo. Quantos prefixos você deve ter feito, Jada? Né? É um desafio, porque assim, ó, o pessoal está esperando, porque o quarteteiro é o que vai entrar o Arautos, né? E o pessoal fala porque quer cantar aquele arranjo novo, só que é a mesma letra, ou seja, que tem que se redesenhar com a melodia próxima, porque tem que fazer alusão, mas tem que ser diferente. Então, a complexidade. E tem que ser para adorar a Deus, né? Os prefixos foram um desafio realmente, né? Toda vez que a gente fazia um novo, a primeira coisa que eu pensava é, ó, a gente tem que inovar, porque fazer um prefixo igual ao outro. Tanto é que eles realmente, muitos foram para um canto, outro para o outro, a propósito, né? Para você não se repetir. Segundo as contas de Fernando Menezes, que ele é o nosso escriba, e nosso pesquisador. E sabe, né? Ele sabe. 6 prefixos meus que a gente gravou, e teve um que eu fiz antigamente que a gente só cantou, mas não deixou gravado, né? Logo que eu cheguei lá. Então, eu acho que eu fiz 7 prefixos pro Quarteto do Arautos do Rei. O prefixo, para você que não é tão do quarteto, é aquela música breve virar que abre... quando o quarteto entra pra cantar, é lindíssimo. programas. Já mexe com a gente quando aquilo começa. e que a gente quase sempre gravou também, né? Quando grava um álbum novo nosso, um disco novo, gravava um prefixo. Falando sobre esse negócio de assinatura e de inovação, eu acho que esse desejo por inovação é o que te ajudou tanto, né, Jader, a conseguir fazer esse ministério com 25 anos e realmente não ficar essa coisa repetitiva. Porque às vezes a gente gosta muito de um estilo, a gente vê isso não só na música gospel, a gente vê isso na música de um modo geral, né? Poxa, essa obra aqui é incrível. Viraliza e todo mundo ouve e aquela música fica, mas fica aquele artista de uma música só. Ou ele constrói realmente uma carreira onde ele tem muitas músicas. Eu tô pensando até em um aqui que eu não vou falar jamais. Onde você sempre vai ouvir aquelas mesmas músicas que foram um tremendo sucesso. Mas esse tremendo sucesso tem 30 anos. As pessoas continuam consumindo, mas não tem uma novidade. Você escreveu a sua primeira música, se a minha pesquisa tá certa, aqui com 13 anos. Quem os criou? E depois, inclusive... Era uma música de criança. Uma música de criança. Depois você gravou ela com os Arautos. Agora, eu já conversei isso com o Jader, fora do ar e no ar, inclusive. Quando ele voltou em 2015, eu achei de uma coragem tremenda. Por quê? Cara, o Jader escreveu uma história no Arautos do Rei. Uma história muito bonita, músicas incríveis e tal, e foi para outro desafio. Fechei um ciclo... Benção. Todo mundo sabia, Jader Santos é a cara do Arautos, ele deixou esse legado, agora ele tá fazendo outras coisas. Aí volta, você tem que reabrir essa caixa e fazer valer a pena ter voltado, né? Não, inclusive é um risco muito grande. Muito, muito. E eu pensei isso, quando eu recebi o convite, né, o que a gente chama de chamado, assim, eu fiquei pensando assim, devo ou não devo? Porque era mais para não devo do que devo, né? Mexer nessa história de novo. Inclusive, meu filho falou para mim na época, eu falei, pai, você vai? Não é melhor deixar as coisas como estão, assim, né? Você já fez tantas coisas boas lá. Vai que não dá certo dessa vez, né? Então, e uma das coisas, a coisa mais importante que eu pensava é, depois de tudo que eu já fiz, tenho algo para fazer ainda, né? Eu ficava sempre pensando, será que eu vou conseguir fazer, assim, algo relevante? Será que não é melhor realmente já deixar para os outros? Não, acabou e tudo. E essa foi a minha grande preocupação. Então, o que aconteceu... E outra coisa, quando eu vim em 2015, eu nunca pensei que eu ia ficar 10 anos, né? Eu achei que eu ia ficar 2 anos, 3, né? No máximo 5, mas a coisa foi acontecendo. Mas eu dou graças a Deus por esse período, sabe? Porque a primeira música que eu fiz quando eu cheguei aqui foi Tudo Novo. Sim. Que foi até bem emblemático, porque eu queria dizer aquilo realmente. Para mim era um novo de novo. Né? E aí eu também fiz uma alusão que Deus pode fazer na vida das pessoas, né? Tudo de novo. Então, tem esses 2 e talvez muito mais significados nessa frase. Mas eu queria falar para mim mesmo, né? Que chegou um momento que eu vou ter que fazer reconstruir as outras coisas. De novo, porque eu já fiz algumas vezes. E de onde vai vir, né? As ideia, sabedoria, tem muita coisa de Deus mesmo, né? Então, nem imaginando que eu tinha, assim, 10 anos pela frente. Se eu tivesse 3 ou 4, eu já estava satisfeito. Mas quando eu lembro que eu fiz essa música e depois, no meio do caminho, no meio daquela pandemia complicada, eu fiz O Mundo Parou,
que é uma coisa que eu acho que tem muito significado. Tem. E que eu acho que é a voz de Deus para muita gente, foi a voz de Deus para muita gente naquele momento. E no meio do percurso teve um Chora, por exemplo, né? Chora é... Que foi assim, por exemplo, se eu não tivesse aqui, a música não teria existido, Sim. né? E quando eu olho para Senhor da Vida, por exemplo, que foi uma das últimas que eu fiz, como é importante, assim, aquela mensagem chegar, né? E eu penso que se eu não tivesse aqui, eu não teria feito aquela, poderia ter feito outras. Eu fico em paz, sabe? Que eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza de que eu cumpri meu papel. E Deus dirigiu. Me ajudou tanto, porque eu não conseguiria. Realmente, não. Por tanto tempo assim, não. Então, realmente, a gente tem que ser honesto, né? A gente tem que saber o que as coisas são. Foi só pela misericórdia mesmo. Porque difícil, né? Você ficar tanto tempo... E tanto é que eu tô saindo agora em paz, porque realmente tá na hora do novo, entendeu? De novo. Então vem outra pessoa, outras ideias, outra cabeça, né? Outra formação, outra geração. Não é bonito isso? Então eu tenho essa convicção, sabe? Então tô tranquilo, realmente tô feliz. Feliz que o Arautos agora vai embarcar numa outra jornada. Livre. Bem, agora falando de clássicos, assim, a responsabilidade, porque, assim, uma das coisas que eu acho lindo é você abrir um inário, assim, e cantar com o pôr do sol, né? Hoje quase o nosso inário tá no NT Play, tá no YouTube, a gente também tá ressignificando isso, mas são marcas que você acaba escrevendo, né? E tem grandes clássicos aí, você tem clássicos, né? Uma vez eu estava, inclusive, numa meditação e eu descobri a história da música Eu Não Me Esqueci de Ti, daquele sábado que você teve aquela inspiração. Eu guardei uma vez e fiz a meditação na minha casa. Chegou a ver essa meditação que teve a história da sua música? Mas aí você tem aqui, estava vendo aqui, Se Ele Não For o Primeiro, Feridas, Eu Não Me Esqueci de Ti, que foi dessa meditação. Chegou a hora, tem uma história muito grande. Antes de falar dessas histórias, eu queria te perguntar, Jade, porque às vezes a gente não tem... a vida é tão agitada de quem é um arautiano, que a gente brinca aqui, porque pega voo, vai indo para um país, vai para lá, vem, né? Chega aqui, quer ficar dar um cheirinho na esposa, quer estar com o filho, enfim. Mas agora fica saudosista quando a gente tem uma decisão como aposentadoria e tal, né? Esses dias eu estava lendo também, eu gosto de ler comentários nos quarteteiros falando sobre o Jader e tal, né? Eu digo, será que o Jader está lendo isso aqui, vendo o impacto, a responsabilidade que você teve, de, por exemplo, de quantas canções que foram para o inário, para uma geração cantar? Porque se a gente vê os primórdios da lei de Deus, a música ela chega em lugares onde talvez um sermão não chega. Até em questões do próprio cérebro, a pessoa que está tendo Alzheimer, a última coisa que os médicos usam para ela lembrar de algo e fazer um exercício cognitivo é a música, é divina, é algo isso, de né? Deus. Vou dizer uma coisa sobre o inário, bem rapidinho, mas assim que é muito incrível. Eu nunca pensei que ia ter algum hino no inário, primeiro, né? Quando naquele outro inário, que agora já é velho, né? Que não é mais o novo, foi feito uns 20 e poucos anos atrás, entraram 2. Eu fiquei numa felicidade. Nossa, 2 hinos no inário, que foi Não Me Esqueci de Ti e Além do Rio, né? E aí eu falei assim, eu não tô acreditando no que tá acontecendo, né? E aconteceu. E o mais bonito que eu já falava em vários lugares também, não é nem que tá lá, mas as pessoas cantam. Né? E não adianta estar no inário e ninguém cantar. Fica ali escondido, né? E as pessoas cantam, isso é uma coisa importantíssima. Segunda, susto, assim, mas muita alegria. Quando a igreja refez o inário para o mundo hispano, eles também incluíram essas músicas no inário espanhol, que é uma outra grande super conquista, né? E eu vou contar até uma experiênciazinha rapidinho. Quando eu estava na Argentina com o Arautos do Rei, acho que uns 5 anos atrás, a gente cantou, fez as coisas. Aí num outro dia, eu estava meio livre, eu falei, vou assistir numa igrejinha pequenininha aqui. E fui. E quando eu entrei na igreja, ninguém sabia que eu ia, eles estavam cantando Depois do Rio. Além do Rio, entendeu? Então, quer dizer, não é porque eu tava lá que ele tá aqui, vamos cantar a música dele, entendeu? Não, as pessoas estavam cantando. Eu falei, que espetáculo isso, né? Que coisa incrível. E muitas vezes eu chego nas igrejas realmente e as pessoas cantam. E não é só porque eu tô ali, né? Agora, segundo capítulo. Tem o inário novo. E aí, 20 anos depois, do inário novo, onde eu tenho 2, são 30. É uma conquista, assim, que não dá nem pra imaginar, né? Algumas pessoas vão pensar, acho que ele pagou para as pessoas colocarem o nome dele lá, né? Porque realmente é muita graça, sabe? Sim. Não dá nem para acreditar, sabe? Quando eu comecei eu já falei em alguns cursos de música que eu dei por aí também, bem honestamente, quando eu comecei a fazer música, eu achei que escrever canções nem seria meu negócio, sabe? É mesmo? Porque eu fiquei no início, é duro o início, sabe? Você faz alguma coisa, a coisa não vai. Uhum. Eu falei, acho que o meu negócio não é escrever música, não. Acho que eu vou fazer outra coisa, né? Porque existe virtude em você interpretar também, né?
Claro. Você interpreta coisas maravilhosas dos outros. Por exemplo, no Arauto, se eu tivesse no Arauto todos esses anos e tivesse só uma música minha e outras dos outros, não teria pecado nenhum, né? E dá pra continuar. Músicas maravilhosas que existem por aí. Agora, É um talento de escolher esse repertório isso. também, Agora, né? o fato de eu estar lá e eu escrever canções foi um diferencial. Acho que isso marca uma geração. Arautos, na época de Jader Santos, né? Muitas canções dele. Isso é uma coisa legal. Mas eu podia ter seguido outro rumo. Mas hoje eu dou graças a Deus que eu não desisti, Você insistiu. né? Porque se eu tivesse desistido atrás, não teria, por exemplo, essas músicas não existiriam, né? Engraçado que são músicas que fazem bem pra mim até hoje, quando às vezes eu tô em algum momento, né? Eu vou pra essa música e tudo. Quando eu fiquei doente, eu lembro que Mário Jorge, que meu colega de composição também, né? Uma pessoa, ele me mandou um recadinho assim, falou: agora é o momento de você viver as canções que você escreveu. Nossa, que forte. Tudo, né? Uau. E eu realmente ouvia muitas daquelas músicas, assim, só que você ouve com outros ouvidos, né? Imagina, você tá numa situação de não, Deus está contigo, né? Eu não te deixarei, por exemplo, né? Cara, quando você ouve isso, você ouve com outros ouvidos, né? Tem outro impacto na sua vida. E hoje, realmente, quando a gente tá em várias situações, eu ouço muito das músicas que eu fiz e me fazem um bem. Então é muito legal isso. Fora o que eu tenho recebido, até como você falou, né? Nos últimos semanas e meses, muita gente escreveu coisas bonitas pra mim, né? E eu fiquei até impactado, porque eu não achei que seria tanto, né? Eu falei, um ou outro vai lembrar, né? Vai ser carinhoso e tudo. Mas muita gente se pronunciou, né? Dizendo que muito grato por tudo que eu fiz, o impacto na vida das pessoas. E outra coisa, nas minhas últimas viagens com o quarteto, até nesse último ano, eu posso dizer, encontrei várias pessoas ao vivo, assim, que escrevia uma cartinha, dobrava assim, colocava no meu bolso. Depois o senhor lê isso, pastor, quando você chegar no seu hotel. E eu li, era uma história bonita, entendeu? Com a música. Muitas pessoas me diziam isso pessoalmente. Então, acho que foram recados, assim, já me preparando para esse momento. Sim. Eu tenho certeza. Que eu fiquei feliz, sabe, de você deixar uma coisa assim, que bom que eu fiz algo que foi bom, né? Que ajudou tanta gente. Fico feliz, realmente. Porque realmente as músicas vão fazer parte da vida das pessoas, um momento importante. Eu mesmo tenho momentos que tem a ver com músicas, tem uma sua muito específica. Então, você vai junto, né? Você faz parte daquele momento da vida da pessoa. Isso deve ser uma emoção e uma gratidão muito grande. Você colocou, né, que sem Deus você não conseguiria fazer nada disso. Não conseguia. Mas você foi instrumento de Deus para poder tocar a vida daquela pessoa naquele momento, né? E elas me dizem isso, sabe? Quando elas dizem isso, nossa, passa um filme na minha cabeça, várias coisas. E elas são específicas. Aí eu até pergunto, qual é a música, assim, que você tá se referindo? E ela fala assim, essa aqui, tá. Falou, no momento X da minha vida de super depressão, ou de doenças terríveis, ou de uma separação, ou de né? Essa música aqui me levantou, sabe? É bonito ouvir isso. Você escreveu Eu Escolhi Louvar Teu Nome nesse momento, Foi né? naquela época que eu tava realmente passando por essa experiência do câncer. Foi. E essa música diz assim, aconteça o que acontecer, né? Eu vou louvar o Senhor. Porque louvar quando tudo tá bem... É fácil, né? É muito fácil, né? Agora, louvar quando as coisas não estão bem. Mas é assim, é a sua atitude, né? Por isso que eu falo na música, quando a gente sabe quem Deus é, aí você consegue louvar, né? Você desenvolve essa fé grande, assim, né? Que Deus é o Senhor da vida, né? Toda a vida. Então você tem que louvar mesmo quando as coisas estão ruins. Então aí essa música fala muito isso. Então é importante, né? Algumas coisas... Aí a gente fica pensando assim, são muito importantes. Uma outra coisa também que eu queria dizer. Muitas pessoas pensam assim, nossa, você aguentou 25 anos, como é que foi, né? Deve ter odiado uns momentos, né? Mas eu amei profundamente o trabalho, sabe? E as pessoas. A gente tem uma equipe que se dava muito bem. E se dá bem até hoje, né? Porque eu acho que se você não consegue se relacionar bem com as pessoas, você não consegue. Né? Porque com um grupo desse, você viaja. Muito tempo junto, você né, convive, Jader? né? Nos maus momentos. Tem hora que a pessoa tá de bom humor, tem hora que a pessoa não tá de bom humor, né? Tem hora que a pessoa nem tem humor. Vai embora. Mas eu posso dizer assim, com toda a sinceridade, que eu fiz amigos pra vida inteira, sabe? Dessas pessoas que passaram por mim. Sim. E quando a gente teve algum problema, a gente resolveu, né? Então, e é tão bom, né? Quando você sai assim sereno, né? Porque é uma troca sempre, né? Por exemplo, eu faço uma música. Quando aquela pessoa interpretou aquela canção, e eu já falei
para eles, e eu falo aqui de novo, quando eu escrevi Chora, por exemplo, né? Que é basicamente um solo do Fernando, segundo tenor, né? Eu fiz uma parte do caminho. A outra parte do caminho foi a pessoa que interpretou, entendeu? E muita gente se lembra só de quem interpretou, não tá nem sabendo quem fez, entendeu? E quando ele fez na época, a gente comentou, nossa, foi tão lindo na sua voz aquilo, né? O jeito que você interpretou. Foi. Que eu dei já 1000 parabéns para ele muitas vezes, porque realmente o crédito tem que ser dado, né? E ele falou, esse solo marcou a minha vida. Que bom, né? E outros também, é apenas um exemplo, mas todos Não, eles. faz todo sentido Então isso é muito importante, sabe? Dizer para as pessoas que não foi assim empurrado, né? Ele ficou lá. Não, eu não fui empurrado. Eu podia ter saído antes, eu podia ter ido embora, eu podia não ter voltado essa terceira vez. Com certeza. Né? Mas eu voltei, né? E uma palavrinha também sobre os oradores com os quais eu participei também, né? Porque nós somos uma equipe, né? A gente cantava e sempre... Nossa, aprendi, fui abençoado muito. Imagina, todas as cerimônias que eles pregavam, eu estava lá. Foi para mim. Né? O Ivan, o pastor Stina lá atrás, né? Conrad, né? O pastor Gilson agora, né? O Ronaldo Oliveira, que a gente trabalhou pouco tempo, mas tornou um super amigo meu. Bechara, inclusive, uma época que ele ficou interino, diríamos assim, né? Substituindo alguém. Até o pastor Rabelo, né? Eu ouvi sermões dele, cantei para ele. Imagina. Ainda, né? Então, todas as pessoas deixaram marcas profundas. Me solidificaram, entendeu? Com toda certeza, porque são pregadores super especiais, né? Então, eu tenho essa bênção. Além de fazer as coisas do Arautos, imagina, de ter sido pastoreado, entre aspas, por esses... E digo mais, fantásticas pessoas do Senhor. porque todos então, estavam na estrada, todos estavam longe da família. Sim, a gente viveu um momento... Né? E ali tinha uma família da estrada. Nós nos demos as mãos. As mãos, porque muitas vezes você estava com saudade do filho que estava lá, ouvia uma pregação do Bechara Que e acalmava o outra. coração. Às vezes vocês estavam ali numa complicação de uma viagem, de tantas horas que cancelou tal coisa, mas no final da história vê um monte de batismos, pessoas com histórias Sim. complicadas, né, que perderam Entendendo um família chamado. e tal. E uma das coisas que até o pastor Toninho fala aqui no nosso culto, fala uma vez, em toda essa história nunca houve um acidente com vocês na estrada. É um milagre mesmo, uma proteção. O Bechara, por exemplo, foi quem dedicou o Guilherme, meu filho. Olha aí. Né? Então você vê que coisa linda, né? Lá em Friburgo, na igrejinha de Friburgo. Então, né, eu tenho lembranças da Voz da Profecia lá, original, no Rio de Janeiro, lá no teatro, na igreja, lá no Auditório Guanabara, né? Nosso escritório ficava lá atrás. Eu lembro que quando a gente entrava naquele estúdio, tinha um cheiro, assim, sabe? Era inconfundível aquela experiência de entrar naquele estúdio. Imagina, o estúdio onde o pastor Rabelo gravou tantas coisas, né? Histórico, as né? coisas começaram. É muito bonito. E agora quem visita Novo Tempo hoje, né? E vê como a comunicação... Gente, como que chegou assim a comunicação, Pois é. né? A gente numa salinha resolvendo todas as coisas, hoje a gente tem esse complexo aqui tão lindo. Então, é bacana, viu? Você olhar para trás e olhar onde você está agora e poder dizer que bom que eu passei por aqui e que eu ainda tô aqui. Com certeza. Você falando essa história dos oradores também, né? Porque é isso, a equipe do Arautos do Rei tem... Vamos chamar assim, tem 3 composições até numa viagem, né? A raríssimas exceções, o quarteto viaja sem o diretor musical. Acontece. É muito raro. Mas muito raro. Mas acontece. Aí tem realmente esse quinteto, o diretor musical e os 4 cantores. E na grande maioria das vezes tem o pastor orador da Voz da Profecia que viaja junto hoje, pastor Gilson Brito, mas todos esses nomes aí já passaram, né? E aí eu lembro de uma vez... Mas o Vitinho também, que É o Vitinho, claro. É que o Vitinho não aparece, mas ele tá em todas. tá em todas. É que é quem comanda Operação ali, né? o engenheiro de som ali do Arautos. E só para relembrar, quando não tinha Vitinho, era só a gente. Imagina. Então a gente tinha que montar o som, operar o som enquanto cantava, entendeu? Era difícil. Eu tava contando pro Jader, eu encontrei agora há pouco com o Dênio, né? Que é o primeiro tenor dessa formação de 96. E ele me contou que montava uma mesa de som no palco. Do lado ali. Porque aí eles estavam cantando, precisava de um ajustezinho. E ele... Tanana, vem cá, ajusta, volta. E tem não que sei ter o quê. um ainda com predisposição dentro do quarteto que tenha essa expertise para saber um Pois é. reverbzinho, para poder pegar os médios. Hoje temos Vitinho. Hoje temos Vitinho. Nossa, é uma benção. Mas aí eu lembro de uma coisa assim, o pastor Ivan Saraiva, né, quando realmente foi ser orador da Voz da Profecia, ele falou assim, cara, a gente tem músicas que o Jader fez que são emblemáticas e que ele fez porque
ele ouviu o sermão do orador da Voz da Profecia, aquilo tocou o coração dele e ele fez uma música. Isso aconteceu muitas vezes com o pastor Nemuel Estina. Agora, eu vou ser essa pessoa que vou pregar. Será que o Jader vai conseguir fazer uma música do meu sermão? E conseguiu, né? Eu fiz, claro, foi por causa do sermão dele. Né? Porque eu sempre achei que as coisas tinham que se complementar, né? O que o pregador falava e o que a gente cantava. Porque imagina se fosse 2 blocos, né? Ó, esse é o bloco... Acabei de pregar, agora vocês. Canta o que querem. Sim. Não era assim, né? Então, a beleza foi realmente essa coisa junto. Então, eu lembro que eu ficava sempre prestando atenção. No fim desse sermão, não tem uma música específica. Tem que ter. Aí, pegava e escrevia, né? Aí, com o caso do Ivan, foi assim, realmente. Ele pregava um sermão maravilhoso sobre o sofrimento humano. Né? E aí, eu ficava assim, nossa, esse sermão é uma coisa espetacular. Mas o que a gente vai cantar no final? Podemos cantar de Jesus, né? Podemos cantar que ele está com... Mas assim, não... Precisava de algo mais forte, mais forte. Então, aí surgiu essa música Chora, né? Porque eu falei, não, depois desse sermão, preciso de uma música muito complementar, assim, que nos entregue tudo o que é preciso nesse momento. Então, realmente é uma troca, né? É uma troca muito... E o que eu acho sempre também, Jade, é que assim, ó, o maestro estava ali para servir. Ele queria saber o seguinte, olha, por que existe a Voz da Profecia? Para levar mensagem para as pessoas. O que o Ivan, o Bechara, o Gilson estão fazendo? Estão levando. O que ele, como maestro, podia fazer com que o Arautos, que está ali, porque é Arautos do Rei, não é Arautos para eles mesmos, que tem além dos gostos do Jader ou de qualquer um dos componentes, naquelas viagens que estavam fazendo, aquela música encaixaria para levar. Automaticamente depois ela iria para a TV, para o YouTube, para a rádio, para poder fazer. E aí surgem nesses quesitos. E tem histórias de músicas que ultrapassam até inclusive essa intencionalidade. Por exemplo, eu acho que Chegou a Hora é quase que um prefixo plus naquela formação. Porque ela tem cara de prefixo. E eu queria entender um pouquinho, porque assim, marcou. Todo quarteto canta Chegou a Hora, ou se ele não for o primeiro, né, e tal. Aí eu pergunto, tem história essa música do Chegou a Hora? Porque ela parece que aquela formação ela ganhou um prefixo plus, porque ela tem cara de prefixo, ela tem uma pegada de som de batalha, né? Ela tem um hino assim de provocar, escatologicamente fala de algo profético, né? Sim. Então ela tem forte, às vezes é uma letra que nem todo mundo quer fazer, porque nem todo mundo quer fazer, pegar uma profecia. Como é que funciona? Às vezes as pessoas querem histórias muito mirabolantes, às vezes não tem, né? Mas sempre tem uma história. O momento dessa canção foi, na realidade, simples, mas foi cheio de significado. Na verdade, eu estava fazendo meus trabalhos e eu queria fazer mais uma música sobre a volta de Jesus. Porque como a gente prega muito sobre esse assunto, a gente canta muito sobre esse assunto. E para não ficar cantando sempre as mesmas coisas, né? Então aí eu escrevia músicas novas sobre a volta de Jesus e tudo, né? Então quando eu montei aquele quarteto, que foi de 96, um novo jeito de cantar, um pouquinho mais moderno, né? Um jeito de... Eu falei, a gente precisa de uma música da volta de Jesus diferente, vou escrever. Só que aí eu pensei assim, não quero me repetir. A história da inovação. Já escrevi várias músicas sobre a volta de Jesus, já tinha escrito, né? O que eu vou fazer agora? Aí fiquei pensando. Aí uma coisa veio na minha cabeça. Falei, não, mas tem um verso da Bíblia lá que fala que o dia e a hora ninguém sabe. Ué, se ninguém sabe, mas o Pai sabe. Só que quando acontecer o evento, se é Jesus que vem nos buscar, vai ter uma hora que o pai vai dizer pro filho, filho, agora, vai. Eu falei, cara, eu não vi ninguém escrever sobre isso. E eu achei tão bonito isso. Claro. Esse simbolismo, né? Porque a gente não sabe se é realmente assim que vai acontecer. Mas assim, na nossa mentezinha humana, é assim que vai acontecer, né? E aí eu falei, é por aí que eu vou. Então foi nesse contexto que eu falei assim, chegou a hora, né? E o pai vai dizer, filho, vai, chegou a hora. E aí eu comecei a construir as coisas, né? Aí eu queria que a música fosse grande, né? Que fosse impactante, que fosse assim, não uma coisa muito miudinha, muito sensível, assim, que fosse uma coisa forte, né? Aí foi assim que eu comecei a construir a canção. Utilidade. Não é? A ferramenta. Porque não existe só beleza. Eu quero falar da volta de Jesus. Eu quero pegar aquele versículo. Como que o ser humano vai imaginar? Mais uma vez mostrando a intencionalidade espiritual e a responsabilidade de ser um maestro. Né? Quer ver outra que... Enquanto ele não vem, por exemplo, né? Mas enquanto ele não vem... Eu estava na igreja ouvindo sermão. Rafael Rossi estava terminando uma ação de oração. No último dia ele falou assim, olha, eu preguei sobre a volta de Jesus e tudo, foi muito bonito. Mas se eu tivesse que começar uma outra semana de oração, o que eu falaria para não me repetir? Eu acho que eu iria na seguinte direção. O que a gente vai fazer?
enquanto ele não vem. Ele sabe disso, Jader? Sabe, eu já falei pra ele sabe. Olha, Rafael, parabéns, hein? Conseguiu emplacar também. Ele sabe. E aí eu lembro que eu falei, gente, isso aqui dá uma música, enquanto ele não vem. Eu acho que eu anotei até no celular ou numa caneta, numa coisa assim, e aí fiz uma música, não é? Porque... E outra coisa, e originalmente não tinha sido nem pro quarteto, porque eu tava no NASP na época. Primeiro eu gravei num CD solo do Bruno Mastrocola, que é um amigo meu que na época a gente tava lá, né? Cantor, solista. E aí quando eu vim pro Arautos, falei, gente, essa música tem tudo a ver com o Ministério do Arautos do Rei, eu vou fazer uma versão para o Arautos do Rei. E aí foi. Linda. E aí foi, aconteceu no Arautos do Rei, né? Então coisa assim da vida, né? Assim que as Ô, Jader, ó, surgem. a gente falou bastante sobre passado, porque tem muito pra gente conversar sobre esse passado, e a gente tá vivendo esse marco. Retomando ali, você tá na antessala, tá esperando aí, daqui uma semana você entra. É igual além do Rio, meus olhos já dividem. Não tão distante, tá muito. Tá muito próximo. Ele tá usando todas as canções do repertório para significar. Tá indo tudo. Mais uma vez ele vai ouvir as letras pra falar pra ele agora. Mas assim, o que a gente pode esperar de futuro? O que você tá desenhando para de fato o seu futuro? Porque, como bem disse o Cris, as pessoas estão se aposentando hoje de um jeito ótimo, né? Não tá desfrutando da capenguice da vida. Não, você tá cheio de saúde, cheio de disposição, cheio de criatividade. Você não vai mais gastar a sua vida na estrada como até agora. Mas a gente espera bastante coisas ainda de Jader Santos, né? Então, não, quero fazer sim. Inclusive, até o que as pessoas até podem pensar, né? 25 anos só com o Arautos do Rei. Algumas pessoas podem pensar que eu fiz, assim, muito pouca coisa fora do Arautos do Rei, né? Mas eu fiz muita coisa. Eu fiz coisa para coral, eu fiz coisa para solo, para dueto, para trio, né? E fiz musicais, né? Sim, então, tem toda a história dos musicais. Tem aí Cristo à Luz, né? O Libertador. Dá para fazer outras entrevistas com esses assuntos. Então, o que eu pretendo fazer realmente, eu vou continuar escrevendo, porque eu não vou conseguir parar de escrever, porque eu gosto muito de escrever realmente. E escrever música para alguém. Então, se alguém estiver fazendo um projeto solo, né? Precisar de uma música minha ou precisar de uma coisa minha, estaria à disposição. Se for um coral, né? Se for um quarteto, se for... E eu também quero ter meus projetos pessoais, assim, né? Por exemplo, eu talvez queira fazer um projeto meu, instrumental, por exemplo, né? Eu não sou aquele cantor, assim, todo mundo sabe. Mas vou querer fazer alguns projetos pessoais, né? Daqui um pouco. Claro que num ritmo, assim, um pouco mais tranquilo, né? Um calendário mais folgado. Porque esses dias, falando com um grande amigo meu também, músico, que parou de fazer música e estava agora fazendo música num contexto de pastoral de escola, né? Que também é pastor e agora vou parar de fazer música assim profissionalmente, vou ser capelão. E ele falou, olha, é tão mais suave. Porque a gente às vezes, né? Escreve arranjo, escreve música, arranja, corre. O limite está dando, temos que lançar o projeto. E aí viaja, grave, horas de estúdio, mixagem, masterização. Cara, é realmente, né? Orquestração e tudo. Tive que trabalhar muitas noites, muitas madrugadas. São muitas camadas para uma música sair, né? E ser gravada. Então agora eu não quero ter essa pressão, sabe? Sim. Claro que se tiver uma emergência, a gente faz, né? Uma coisa assim, correndinho. Mas claro que eu quero ter agora um pouquinho mais de tranquilidade para fazer assim... Tá, você quer que eu faça uma música pro seu CD? Eu quero, por amanhã. Não, amanhã, infelizmente, não posso. Se você tiver 2 meses, aí me interessa, né? E também vou poder escolher as minhas batalhas, né? Até a gente tem afinidades, né? Tem cantores que a gente tem, né? Que eu gostaria de estar lá. Tem cantores que eu acho que pode ser outras pessoas, né? Eu não preciso estar lá. E então... Imagina quando uma pessoa que você tem muita afinidade pede e você... não consigo fazer agora. Nesse momento da minha vida eu vou poder dizer sim. Não, agora estou podendo. Eu vou colaborar com você. Então, por aí acho que vai ser. E outra coisa bem importante. Eu não sou assim, um blogueiro, uma coisa, né? Até porque a gente da nossa geração não está inserido nisso, né? Mas eu acho que eu tenho que ter uma comunicação com aquelas pessoas que gostam do meu ministério musical, né? Então eu vou de alguma maneira estar ali. Então as pessoas esperam que a gente vai ter um contato, né? Eu vou... Jaderzinho nas redes sociais. Olha, gostei. Não vou desaparecer, né? Gostei, a visibilidade. E não é nem até porque eu quero, mas é porque devo, sabe?
Porque realmente a minha natureza é mais de ficar no meu canto e fazer nada. Mas a gente tem que estar duas pessoas estão. Eu acho que não é, não. É compartilhar. Eu acho que essa minha natureza ficar no canto e não fazer nada é porque você tá sempre fazendo alguma coisa. Aí você acha que você gosta disso. Não fazer nada nas redes sociais, tô dizendo. Nas redes sociais, tá. É porque eu não sou realmente aquela pessoa que fica, postando story pra cá, story pra lá, tá. As pessoas até me empurram um pouco. Não, já as pessoas querem ver você, mas não é da natureza, né? Mas eu acho também que é indelicado da minha parte. Aham. Se as pessoas querem minhas músicas, eu não ofereço, né? Quer receber alguma coisa? Não vou fazer essa entrevista. Podia fazer uma música pra mim? Não tô escrevendo mais. Não é assim, né? Mas a gente pode esperar grandes coisas aí desse trabalho em redes sociais, Sim. não pode, não? E outra, eu vou fazer uma coisa. Se na pressão ele fez os clássicos, imagina, calma. E agora, que tipo, eu só quero ver agora, porque você também tem... Ele tá bem blogueirinho, né? O Não, Wagner. eu tô. Tem negocinho do chá e tem um negocinho. Tem. Pega as dicas aqui, ó. Você... Wagner Não, é profissional. o Jader é o seguinte... Talvez a grande imagem que todo mundo tenha é de um Jader calado, né? Porque tá lá naquele piano, que aí tem até que levantar quando dá aquela nota, aquele momento emblemático. E não diz uma assim. palavra, né? Não diz uma palavra. Agora, o Jader realmente abrindo a boca e falando... Não, eu vou estar lá. Eu vou estar lá, vou colocar pra seguir, colocar favoritos, porque eu quero... Sai grandes pérolas. E até eu quero contar para as pessoas algumas coisas, né? De curiosidades que aconteceram, de uma canção e outra, que ninguém sabe, né? E eu acho que faz bem saber. E como você Acho vai que estar numa nova fase, talvez em alguns projetos, onde é que eu encontro o Jader, Isso, né? Olha, eu vou ter a cada 2 meses, eu vou ter uma data que eu vou ter... Lembra que eu falei pra você? Cantando o Jader Santos. Imagina, ele vai, vários cantores cantando músicas. Sim, e outra coisa também, por exemplo, um coral X quer cantar uma música minha, né? Onde é que tem? Vai ter um espaço lá, sei lá, um site, uma coisa, né? As Sim, músicas estão lá, né? pronto. Então, sei onde buscar. Falando agora em futuro também, Jader, falando também de agora 30 canções no Inário, nesse legado que são canções para a eternidade. Se Deus quiser, no céu a gente vai fazer um novo Inário, né? Porque não vai ter breve virá, várias músicas, a gente vai ter que cantar para o Senhor face a face. Mas enquanto ele não vem, Jader, eu pergunto para você, e essa turma aí jovem, como é que você fala desse legado que você deixou, né? A gente participa junto de uma comissão musical, tenho o prazer de participar com você. Sim. Tem um maestro jovem chegando ali, no qual você tem grandes amizades, você tem grandes músicos que se espelharam na sua carreira, na sua jornada e tal. Falando de qual conselho que você daria para os maestros, alguém que está lá talvez se desenvolvendo no piano, o pai está pedindo também para fazer teologia, e aí falando de legado, você falou de incertezas, achou que talvez não seria um compositor, vários momentos você trouxe todas as fragilidades aqui na nossa conversa. Para quem está começando agora, se você pudesse dar um conselho para essa turma de legado, o que você falaria? Sabe que eu tenho falado com alguns deles agora pela internet, pelas redes sociais, por isso até que eu fiquei até... E muitos deles adolescentes bem jovens, estudando piano, né, ou cantando. Alguns me perguntam, olha, e quando eu respondo, eu sinto que eles ficam assim tão... Nossa, ele respondeu a minha pergunta, né? Ele me deu atenção. Então, eu acho que essa é uma das coisas bonitas que a gente pode fazer. Contribuir com a nova geração, né? Porque eles estão realmente dando os primeiros passos. E uma palavra da gente, às vezes, faz toda a diferença, né? Então, acho que o que eu diria, assim, de conselho é que as pessoas tentem expandir aos máximos as suas capacidades. Porque Deus está preparando para eles um caminho que eles não estão nem imaginando de quão grande será, né? Por exemplo, se me perguntasse lá atrás, né? Quais são as coisas que você quer fazer na vida? Eu poderia até alinhar algumas, né? Até escrevi no passado, né? Algumas, eu gostaria de fazer isso, aquilo. Até eu gostaria de passar pelo Arautos do Rei, né? Isso estaria na minha cartilhazinha, né? Agora, o que aconteceu no Arautos do Rei, eu jamais imaginaria, né? Fui muito mais longe, né? Visitei países que eu nem imaginava em pisar lá. A nossa música chegou, hoje em dia, eu vejo corais cantando na Coreia do Sul, né? Olha, nas que incrível. Filipinas, né? Gente, quando que seria possível isso, né? Então, Deus vai fazer de você, usar você para coisas incríveis. Então, tenha, assim, alegria, né? Em fazer um ministério de música. Seja você tocando um violino, ou tocando um piano, ou cantando, ou tendo um grupo, ou um coral. Se você realmente é um músico de coração, Deus tem muitas coisas para você nessa área. E em outras também, né? Com certeza. Excelente. Diria isso. Jader, é muito bom falar com você, sabia? Muito obrigado. Eu adoro falar com as pessoas. Não, tô falando assim porque a gente entrevista tanta gente às vezes e eu não sei, eu tenho um sentimento, até por isso que eu parei de fazer outras coisas que eu fazia.
Porque as pessoas falam muito plastificado, sabe? Parece que tá tudo entregue numa mercadoria assim, eu vou falar isso. É igual jogador de futebol no intervalo. Porque Eu isso acho que aqui é time o tal corretinho professor de e tal. fazer e tal. E aí entregam esse pacotinho sem graça, mas muito politicamente correto. E você é muito transparente. Você fala. Então é gostoso ter esse tipo Acho de que conversa real. Como eu não tenho o dom da fala, eu falo aquilo que eu sei falar. De uma maneira Eu mais acho que esse talvez seja realmente o dom. despretensiosa. Então, muito obrigado por ter vindo aqui. Fiquei muito feliz em receber o convite. Quando a gente falou da primeira vez, né? Eu falei, opa, sim, vamos, vai ser bacana. E fiquei realmente muito feliz de estar aqui, de poder partilhar algumas coisas, porque cada entrevista é um mundo novo. É. Coisa que você não diz pra ninguém, se diz, acaba dizendo, né? Outra coisa, cada entrevistador tem um olhar, né, pra sua vida, e eu acabo descobrindo esses outros insights, assim, sobre o que as pessoas acham interessante, assim, na minha trajetória. Às vezes é uma coisa, às vezes é outra. Então, eu realmente fiquei feliz de estar aqui nesse seu... Que é um programa moderno, né? Estamos aqui numa coisa- inovação. Podcast é uma coisa... Então, veio até um velho aposentado em nenhum lugar. Velho aposentado foi terrível. Foi terrível. Mas, Jader, eu acho, né, Cris? A gente não tem condição aqui, eu não me sinto digno de fazer uma palavra de agradecimento, porque seu ministério foi muito produtivo, continuará sendo, porque realmente eu acho assim, esse esquema de aposentadoria para alguém como você, para um pastor, vocês estão agora deixando de serem assalariados por desempenhar uma função. Agora, o ministério não tem uma Vai aposentadoria. Continua. Né? Não, é uma coisa linda que continua. Então, é só uma nova fase, agora um pouco mais tranquila, mas eu tenho certeza que ainda muito produtiva no bom sentido da palavra produtividade, assim. Então, E eu dou graças a Deus também pela saúde que eu tenho, sabe? claro! Porque a gente podia estar nessa altura da vida pior, né? Assim, a vida é difícil pra todo mundo. Então, eu realmente dou graças a Deus por isso estar bem, assim, nesse momento da minha vida. Fico E muito feliz, aí, realmente. vai ser muito bom ver essa nova fase. Eu gostei muito dessa ideia de redes sociais, acho que Não é? Então, pode dar muito certo. vou precisar da sua ajuda. Cuidado com o cancelamento, vamos com Sim, calma. Então, já estou preparado para os haters, por exemplo. E Wagner, me permita só fazer um agradecimento ao Jader, porque assim, ó, eu sou aquele fruto de um menino lá do interior que não sabia da organização da igreja, de associação, nunca pisou nisso nem nada, né? Eu conheci o evangelho aos 14 anos e a primeira coisa que Deus me deu foi um ministério de um quarteto, uma Abelina e tal, né? Legal. Então tem muito significado o que você fez para o quarteto, para a igreja, para a minha vida. Inclusive, quando eu saí da igreja e tive outros caminhos, a primeira vez que eu pisei de novo na igreja, tinha a despedida de um quarteto da minha voz. Então Deus usou um quarteto para voltar para a igreja numa canção sua, né? Hoje aquele quarteto tem vários pastores, inclusive aqui, né, o pastor Márcio, um abraço daquele quarteto, vocês me ajudaram lá atrás, cantamos juntos. Então eu digo da importância. Eu nunca pensei que conheceria o Jade, tampouco participaria do casamento do Gui, né? A amizade que a Silvia tem com a sua esposa, ou tampouco os meninos do Arauto, eu viajaria. Mas tanto aqui ou em qualquer outro lugar, né? Seres humanos falhos como nós, assim. Mas eu sou o testemunho daquela, lá na ponta, de quem teve, assim, foi impactado por isso. Então, Jade, te dizendo assim, no fundo do coração, representando os quarteteiros, esse pessoal, um obrigado carinhoso. Poxa. Né? Quando eu vejo você aqui falando enchendo os olhos d'água para falar dos oradores que você teve, que isso teve um peso na sua vida. Quando eu vejo a educação que o Gui tem, né? O talento que ele tem para escrever também para as crianças e tal. Muito talentoso. O quanto que a tua esposa tem um respeito por você, né? Só que muito obrigado por tudo isso. Estou falando pelo Cris aqui, na minha jornada, em tantos outros assim. E agora te conhecer pessoalmente foi um prazer e fazer parte da sua vida também como um amigo. É uma honra, conte sempre comigo. E eu estou criando um outro quarteteiro, que é o Davi, né? Espero que ele também... ensina o menino no caminho, né? Não, e tá vindo mais um. O José. Daqui a pouco ele monta o dele. Não, daqui a pouco ele monta o pessoal. Não, daqui a 3 anos eu vou ter outro. Eu disse pra Silvia, se caso nascer um menino... Senhor. Eu vou fazer o Azaf 2, né? Que lembra? O quarteto Azaf, que era o pai e os 3 filhos, mas tá tudo certo. Mas é uma bênção. Então, assim, eu te digo, na ponta, em todas as camadas que eu tive, em todas as distâncias, teu ministério foi relevante para mim e tantas outras pessoas. Eu acho que isso que o Cris está dizendo, Jader, não é para te colocar num pedestal assim, num trono, mas Agora eu preciso, né? Porque é uma pessoa baixinha, precisa de alguma coisa. Muito bom, muito bom, muito bom. Mas assim, é para realmente mostrar
como foi um trabalho que tem a sua validade. Relevância, né? Eu também, não muito diferente do Cris, assim, eu venho de uma realidade de uma igreja pequena, de uma coisa, né, um momento quando eu era ali novo, que a comunicação não era isso que era, mas a gente ia para uma igreja para assistir uma semana especial que era transmitida numa tela, vocês lembram disso? Por satélite. Por satélite. Pastor Bulhão. Então, eu sou dessa época, eu tenho um momento que eu tomei uma noção, assim, da vida, a gente tava pra começar um Anjos em Ação. Não era Anjos em Ação, era esse aniversário do Anjos foi Anjos 15 anos, se eu não me engano. Aí tava pra começar e a gente tá nessa rotina aqui, pra gente é normal, né? Passa pelo camarim, fica pronto, chega num palco super bonito, alguém te entrega um microfone, você entra e tá tudo bem, é meio que a nossa rotina. Mas aí deu um tempinho pra começar e aí tava os arautos do meu lado, assim, no palco. Tava o Jader no piano do meu outro lado e eu no meio pra eu começar esse negócio. Eu falei, ô gente, o que aconteceu comigo, sabe? O que aconteceu que eu cheguei aqui? Porque pra gente era uma coisa muito de outro mundo, né? Então, você realmente validou muito do que é a música, do que são esses programas evangelísticos. Você não estava sozinho ali, mas você faz parte dessa coisa emblemática que a igreja construiu. Então, que Deus te abençoe, Jader. Poxa, muito obrigado. Eu queria dizer uma coisinha até última no final, que eu acho que a gente recebe oportunidades, né? Todo mundo recebe oportunidades e a gente às vezes não lida bem, né? E eu fico feliz porque eu aproveitei as minhas oportunidades, sabe? Agora, recentemente, inclusive, vou contar uma última experiência para vocês. Eu recebi uma missão de escrever uma música em inglês, por exemplo, para Hope Channel International, né? Quando eu recebi essa tarefa, assim, eu falei assim, gente, não dou conta. Eu acho que eu vou dizer não. Mas daí eu falei assim, por que não tentar, né? Por que não... E foi uma das últimas coisas que eu fiz, assim, oficialmente, né, do meu trabalho. E foi tanto aprendizado, assim, e me deu tanto retorno também, inclusive, né? E exposição também, né? Porque aí a gente apresentou essa música lá na Conferência Geral, não é? Para o mundo, para a igreja do mundo inteiro. Sim. E quando e várias vezes eu andando por lá, as pessoas encontravam comigo, muito obrigado por aquela canção, muito linda, né? Falei, olha que privilégio, né? Então, realmente, eu sou um recebedor de privilégios. Tive muitos privilégios. E até esse último agora. Nossa, uma coisa assim que eu pensava que eu não ia nem dar conta de fazer e foi tão longe. Então, fico realmente lisonjeado de ter podido estar inserido assim, nesse contextos tão incríveis, né? Entrar na casa das pessoas. Sim. Porque acho que uma música, uma canção simplificando, né? É um recado de Deus para a pessoa. Direto pro coração dela. E que bom que chegou em tanta gente. Chegou. Espero que chegue em mais gente também. E que Deus continue te abençoando em muitas Chegou até em mim produções. também. Muito obrigado. Amém. Obrigado, Jader. Opa. Obrigado, eu. Obrigado, Cris. Sempre uma honra. Você me deu um presente, viu, Wagner? Obrigado olha, pela foi produção. muito bom. Obrigado por participar desse momento. Obrigado, gente. Eu nem vou falar, espero que você tenha gostado. Você gostou, não gostou? A gente se encontra na semana que vem. Muito obrigado pela sua Se não audiência gostou, mais não uma diga vez. nada. Não comente. Não, mas não teve. Você gostou, tenho certeza. Um abraço pra você até a semana que vem. Tchau, tchau.